Graça e paz. Hoje, dia 31 de março de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Último dia do mês. Aleluia! Você está aqui? Louve a Deus. Você pode me ouvir? Louve a Deus. Você pode fazer oração? Louve a Deus. Você pode ir ao trabalho? Louve a Deus. Você tem uma casa? Louve a Deus. Você tem um trabalho? Louve a Deus. Tem amigos? Louve a Deus. Está se alimentando? Louve a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Marcos, capítulo 14, verso 10, diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. O título da nossa meditação hoje é: Ele não parecia um traidor. Certamente as pessoas conhecem o nome e a história de Judas Iscariotes. Ele cometeu as mais vil traição de todas. Como isso aconteceu? No capítulo 3 do Evangelho de Marcos, lemos que Judas foi chamado pelo Senhor Jesus juntamente com os outros 11 discípulos. Por 3 anos, ele desfrutou de grandes privilégios. Vivia na presença de Jesus Cristo, ouvia seus ensinamentos e testemunhava os milagres feitos por ele. Judas não parecia um enganador. Exteriormente, ele tinha a aparência de um seguidor de Cristo, porém, jamais reconheceu de fato Jesus como seu Senhor. Talvez esperasse que um dia o Mestre viesse a ser rei de Israel para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no reino. O Senhor Jesus era uma pessoa impressionante. Suas pregações tinham um caráter especial. No entanto, Judas não tinha uma fé salvadora no Senhor. O eterno Filho de Deus, o Salvador deste mundo, quando as coisas se tornaram diferentes e os líderes da nação passaram a rejeitar o Mestre, ficou claro que não o aceitariam como rei em Israel. Ao contrário, desejavam matá-lo. Foi aí que Judas vislumbrou uma grande oportunidade. Foi até o chefe dos líderes religiosos e negociou a traição. Que deslealdade! Mas depois a consciência dele o incomodou. Percebera que havia traído o puro e inocente. Tinha jogado com a graça e perdeu. A vida de Judas teve um final trágico, suicídio. Sua alma está no lugar de trevas eternas, longe da presença de Deus. Mateus 27, 5. Marcos 14, 21. A história desse homem serve de advertência para nós, do perigo que é ser um mero simpatizante do cristianismo. Ou nos tornamos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, ou seremos parte de um grupo ao qual Judas pertencia. Aleluia! Que palavra tremenda para mim e para você, para nós, de fato, analisarmos a nossa vida e perguntar para nós mesmos: será que estou sendo apenas simpatizante do cristianismo? Ou de fato aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador? A fé que eu desenvolvo, a fé que eu diz que tenho, é realmente a fé para crer no Senhor Jesus Cristo? Pois a palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Ainda temos a leitura do Salmo 59 para complementar a nossa meditação. E ontem, inclusive,
eu li, né, um versículo do Salmo 59. Na verdade, ontem a nossa complementação era com o Salmo 58. E eu li um versículo do 59, né? Hoje não, hoje é a leitura do Salmo 59. Não todo, lógico, mas uma grande parte ou uma parte dele. O Salmo 59 tem o título Súplica em prol de libertação. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade, salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressões minha. Ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, vem ao meu encontro e vê. E o versículo 12, né, que eu tirei para enfatizar a nossa meditação, diz assim: pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação a mentira que proferem. Isso falando dos nossos inimigos. Então aqui há um clamor do salmista para o socorro de Deus, a libertação de Deus, o livramento de Deus. Então há um canto de clamor, ou seja, um clamor. E aqui em Marcos 14:10 fala que Judas, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar a Jesus. E no texto da nossa meditação diz que Judas, ele não tinha um perfil de traidor, ou seja, ele estava no meio dos 12, mas não era um dos 12. Ou foi por algum tempo, não sei. Mas aqui, quando ele nota o que ele cometeu, o que ele fez, ele até se arrependeu, mas não se arrependeu a ponto de mudar de vida, né? A ponto de realmente pedir perdão, pedir a misericórdia de Deus para o salvar, para o perdoar. Então o que ele faz? Ele acha que ele não tem solução. O inimigo coloca na cabeça dele que de nada adiantaria, de nada valeria ele se humilhar perante ao Deus dos céus, que o melhor então era ele acabar com a própria vida. Muitas das vezes, em várias situações, é isso que o inimigo faz comigo e com você. Pensamos que o pecado em que cometemos não tem perdão. Pensamos até que não somos dignos da graça de Deus, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensamos que não merecemos o amor do nosso Pai Celestial. E é isso que o inimigo quer colocar na minha e na sua cabeça, dizendo que não tem mais jeito, de que nada adianta, que não adianta lutar, que não adianta batalhar, porque o sistema é assim, porque a vida é assim. Então, você acaba se conformando com aquilo ou entra em pânico, em contradições com tudo aquilo que você já ouviu, já aprendeu e até vivenciou por algum tempo, mas saiu fora, né? Aí chega ao ponto de você, né, cometer uma loucura. Chegamos ao ponto de cometer loucuras, de repente tirar até a própria vida,
Porque o objetivo de Satanás é isso: roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele, ele trabalha para isso acontecer. Mas se nós firmarmos o pé, firmarmos o nosso passo nos passos de Jesus, temos como exemplo quando Pedro negou a Jesus e ele caiu em si, pediu perdão e Deus o reconsiderou. E o que aconteceu? Aconteceu maravilhas. Ele pregou, ganhou muitas almas. Então ali nós vemos o exemplo de que Deus nos perdoa. Por isso até que para Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande. Para Deus existe pecado, diferenciando de nome apenas. Porque Deus precisa de nós também. Quero colocar assim, porque Ele nos criou para louvá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. E aí está o privilégio de nós nos colocarmos debaixo da graça de Deus, nos humilharmos perante a sua grandeza, a sua majestade, falar: Senhor, Deus, eu pequei contra os céus e contra ti, perdoa-me, livra-me, salva-me dos meus inimigos, do inimigo da minha alma, do inimigo da minha salvação, da minha libertação. Livra-me daqueles que praticam a iniquidade. Tende misericórdia de mim, ó Deus. Então, aí somos merecedores da graça de Deus. E assim o Senhor vai olhar com misericórdia para mim e para você. Gostaria muito que você pensasse nisso, meditasse nisso e vivesse isso. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.